Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço, dia 15 de maio de 2022, Brasileirão Série B, clássico nacional, clássico de campeões brasileiros na Série B. Se enfrentaram neste domingo à tarde, aqui no Rio de Janeiro, São Januário lotado, Vasco da Gama e Bahia. Bora Bahia, minha porreta! Se enfrentaram os dois na parte de cima da tabela e deu Vasco da Gama 1-0, gol do garoto Figueiredo, primeiro gol dele nos profissionais, é um bom jogador. Mas o primeiro gol dele nos profissionais, no chute de fora da área, ali numa jogadinha ensaiada de falta, que deu o placar final ao jogo. Com isso, o Vasco, neste momento, porque ainda pode ter algum resultado, principalmente o jogo do Grêmio com o Ituano, se o Grêmio ganhar, o Grêmio passa ao Vasco da Gama, mas neste momento que eu estou gravando, o Grêmio está no G4, com o mesmo número de pontos do Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Ah, moleque! Então é sobre essa vitória do Vasco em cima do Bahia, ou esta derrota do Bahia fora de casa para o Vasco da Gama, que o seu amigo Magalhães vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Vale lembrar que é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E também pode ajudar através do Valeu. Que está aqui do lado de compartilhar, tem um coraçãozinho com um cifrão escrito Valeu. Você clica aí, você vai ver como é fácil ajudar o seu amigo Magalhães a crescer. O like é muito importante, a divulgação é muito importante. Então vamos lá, galera. Bom, primeiro quero mandar um abraço para toda a galera do nosso WhatsApp, Resenha com Bahia. Estava acompanhando o jogo e trocando ideia lá com a rapaziada do Bahia. Então, não vou dizer um nome aqui para mim não esquecer, mas a galera do nosso WhatsApp, um abração para vocês. Tamo junto. É uma satisfação vocês estarem interagindo aqui com o canal Resenha com Magalhães. Muito obrigado aí à torcida do Bahia. Valeu mesmo. Vocês são 10, irmão. Mandar um abraço também pro meu amigo Celestial Miranda, do canal Conexão Tricolaço, que está até aqui embaixo o link do canal do meu amigo Celestial Miranda, Conexão Tricolaço. Mandar um abraço para meus amigos, o Wendel e Ronex, o meu amigo Washington, lá do Bahia, na Europa. Um abraço aí para todos vocês. Então vamos logo aqui com esse resultado. Vamos aqui para a classificação nesse momento. Com os resultados, faltando apenas um jogo para fechar a rodada, então o jogo que vai ter na segunda-feira, Ituano e Grêmio, tá? Temos um novo líder. O líder é o Cruzeiro. E o Cruzeiro está fazendo história para ele. Porque desde que o Cruzeiro caiu, ele nunca tinha sido líder. Acho que o Cruzeiro caiu já tem uns 3 anos. Acho que 3 ou 4 anos. Ele nunca foi líder. Está sendo líder, está fazendo história. Temos o Sport Recife na segunda colocação. Olha o Sport, que muita gente está desdenhando do Sport. Eu estou vendo, inclusive, torcedores de clubes de Série B que estão desdenhando do Sport. O Sport está indo no Cerca Lourenço, devagarzinho, já está na segunda colocação. E agora, na terceira colocação, mas ainda na zona de classificação,
o Bahia com 13 pontos. E neste momento o Vasco com 13 pontos na zona de classificação para a Série A. Isso pode mudar se o Grêmio ganhar do Ituano. Se o Grêmio ganhar, vai a 13 pontos e no saldo de gols ele vai passar o Vasco. Porque o Grêmio tem 10 pontos com saldo 3, o mesmo número do Vasco. Se o Grêmio ganhar, o saldo, é óbvio, vai aumentar e o Grêmio tira o Vasco do G4. Porém, o Vasco mostrou: estou na briga. E mais um detalhe: o Vasco, deixa eu ver aqui, é o único time invicto da Série B. O Vasco não perdeu. 7 partidas, 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. É de se parar para dar uma analisada. Apesar de todas as críticas em cima do Zé Ricardo, o Vasco é o único da Série B que ainda não perdeu. Cruzeiro perdeu uma, Sport perdeu uma, o Bahia perdeu 2, o Novo Horizontino só perdeu uma. Olha o Novo Horizontino chegando. Abriu o olho com o Novo Horizontino. Tá aí, ó. Poderemos ter uma surpresa desses campeões brasileiros aí, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia, Grêmio. Temos aí o Sport, que tem aquela situação lá com o Flamengo, mas do módulo ele foi campeão e a justiça disse que é campeão brasileiro. Então, irmão, cada um com o seu cada um. Mas o Novo Horizontino é uma surpresa aí na parte de cima. Então, neste momento, o Vasco é o 4º e o Bahia é o 3º. E o jogo, cara? Bom, por que o Vasco ganhou e por que o Bahia perdeu? Bom, o jogo em si, um jogo muito disputado, muito suado. Achei o jogo muito mais físico do que técnico. O Vasco estava entregando a vida e o Bahia também. Falta de vontade não existiu. Os dois times com muita vontade no jogo. Faltou um pouquinho de técnica para os dois lados. Talvez por isso a vontade, a transpiração falou mais alto do que a inspiração. O Vasco da Gama procura ali com o Nenê no meio de campo, e de vez em quando caindo pelo lado esquerdo, ele procura fazer uma movimentação de jogadas pelos lados, mas de jogadas pelo meio, infiltração pelo meio. O Vasco não fica só tentando algumas jogadas pelo lado, para dar amplitude. Ele também tenta jogadas pelo meio, tocar, girar, fazer 1-2 próximo ali à área. E o Bahia também tem um cara que faz essas jogadas. O problema todo é que o Bahia, diferentemente do Vasco, o Daniel, que é o camisa 10, que é o centralizador ali, igual o Nenê no Vasco, porque se você pegar os dois times, são muito parecidos taticamente. Só que no Vasco da Gama, o Gabriel Peck, o Figueiredo e o Raniel, eles tentam toda hora ficarem próximos um do outro ali para tentar jogadas ou pelos flancos ou por dentro. O Bahia não tem jogada por dentro. O Daniel pega a bola, ou ele vai fazer uma ligação para um lado ou uma ligação para o outro. Quando ele consegue fazer essa ligação para um lado ou para o outro, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, os extremos, os dois pontos do Bahia,
que é o Rildo por um lado e o Marco Antônio por outro, não tem jogada trabalhada. Eles têm que tentar uma jogada individual. Então, qual é a tática do Bahia? A bola vem no Daniel, ele abre. A função do Daniel é exclusivamente essa. É abrir a bola para as pontas. Marco Antônio ou Rildo, necessariamente, quase sempre, fica dependendo de uma ultrapassagem ou do Luiz Henrique ou do Borel. Se isso não acontecer, eles vão para jogar individual. Aí quase sempre estão sendo muito criticados, porque se a jogada individual não estiver funcionando, o Marco Antônio mesmo, a torcida do Bahia está pegando no pé do Marco Antônio. O engraçado é que esse mesmo Marco Antônio, há um tempo atrás, quando ele voltou para o Bahia, né, que tinha saído, que voltou para o Bahia, eu vi a torcida do Bahia falando do Marco Antônio, a impressão que eu dava, que eu estava tendo, é que o Bahia tinha contratado o Mbappé. Não contratou o Marco Antônio, agora vai o Marco Antônio. A impressão que eu tive foi essa, que o Bahia, o Marco Antônio era o Mbappé, era o Neymar, era o Vinícius Júnior, era o Rodrigo. Falei, porra, agora vai. E essa mesma torcida está metendo cacete no Marco Antônio. Mas a torcida do Bahia, preste atenção, que o time do Bahia não tem jogadas trabalhadas de ataque. As jogadas do Bahia vai muito na força e numa jogada individual. Ele joga pro Rildo ou joga pro Marco Antônio, ou para quem tiver pelo lado, o cara tem que ou esperar o lateral passar para ele cortar por dentro, para tentar fazer uma jogadinha de fundo, ou os laterais afunilarem, fazer um facão para ele tentar abrir. Irmão, isso aí que eu falei, cara, é desde a origem do futebol, irmão. Isso aí não tem nada demais. Qualquer um faz. Qualquer um que está me assistindo aqui sabe disso. Então isso é muito pouco. É muito limitado. O Nenê, diferentemente do Daniel, o Nenê tem muito mais qualidade técnica que o Daniel. Tá? 50 anos ele tem mais qualidade técnica. O Nenê é um dos caras mais habilidosos com a bola no pé. O tanto que quando tem essas competições aí de habilidade, de demonstração de habilidade, o Nenê sempre tá. Ele, Ronaldinho Gaúcho, e esses caras que dificilmente você perde a bola, faz essas gracinhas com a bola, o Nenê tá sempre ali. Ele tem muita qualidade com a bola no pé. E essa qualidade faz o Nenê fazer mais viradas de jogo, de um lado para o outro. Lógico que a idade está pesando, mas ele faz muitas viradas de um lado para o outro. Ele consegue segurar a bola ali, consegue prender uma marcação, tocar a bola para trás para receber na frente. O Daniel já não faz isso. Se o Daniel ficar um pouquinho de corte, ele se perde. Não estou falando que o Daniel é ruim, mas o que o Guto faz para o Daniel é muito limitado. O Daniel só faz abrir a bola para um lado para o outro. Pô. Então, irmão, o sistema ofensivo do Bahia, em relação à criação de jogadas, é muito difícil. Por quê? Jogadas desenhadas, são jogadas que todo mundo sabe o que vai acontecer. Não tem nada de diferente. O Bahia não faz um ataque para tentar iludir o adversário. E o Vasco de vez em quando faz isso, de tentar tocar muito pela qualidade do Nenê, tá? De tentar atrair o time para uma situação que, na verdade, ele quer dar um bote em outra coisa. Ou seja, é igual uma luta, vou falar aqui, do que eu entendo pouco. Uma luta de judô. Eu estou tentando uma queda, mas eu estou vendo que o cara está travando o que eu estou fazendo, que ele já sabe o que eu quero. Então para disfarçar, eu começo a tentar uma outra coisa, para ele abrir a brecha para o que eu quero fazer. Então é mais ou menos isso. Você tentar simular alguma coisa, induzir o adversário ao erro, para você fazer justamente o que você quer. O Bahia não tem essa indução do adversário ao erro.
Só tem essa indução de adversário ao erro quando marca pressão lá em cima. Mas não é disso que eu estou falando de marcar pressão. Eu estou falando de criação de jogadas para o ataque. O Bahia não simula uma coisa para levar o Vasco ao erro, para ele poder fazer uma virada de bola. Então, o time do Bahia, ofensivamente, é um time limitado, com muita força, aonde os extremos, o dia que tiver bem fazer jogada individual vai ser uma estrela, mas quase sempre os pontos do Bahia vão tomar porrada. Por quê? Porque depende muito de uma jogada individual. Depende muito, porque não tem jogada ensaiada. A jogada ensaiada é a jogada individual. E nem sempre funciona. Tu pega um lateral, pega um time bem fechado, fodeu, os caras não conseguem jogar. Então, o jogo muito dinâmico, com muita força, com marcação na saída de bola, os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, achei até o Bahia melhor do que o Vasco. Falei isso no WhatsApp, eu falei isso no WhatsApp, falei, ó, Bahia tá fazendo uma boa partida. Até que tem a falta. Que o Nenê toca pro lado, o outro Figueiredo dá-lhe uma porradão e faz o gol. Lá no WhatsApp a gente estava discutindo sobre o gol. Eu vi muitos torcedores do Bahia no nosso WhatsApp dizendo que o Figueiredo pegou muito bem na bola, isso ninguém pode negar, mas que o goleiro do Bahia tinha falhado. Primeiro, a galera do WhatsApp estava falando, alguns estavam falando, que ele pulou antes. Eu de cara eu disse, pô, eu não vi ele pulando antes, mas respeito a opinião. Depois foi dito que ele escolheu um canto e pulou. E por isso ele não pegou a bola. Eu também não concordo. Eu fui dar uma olhada no lance e também não concordo que ele escolheu um canto e pulou. Na minha visão, aí eu não estou dizendo que quem viu diferente de mim viu errado, é simplesmente a minha visão. A impressão que eu tive olhando várias vezes o lance é que quando o Nenê toca pro lado, obviamente o goleiro, e aí não é só do Bahia, é qualquer goleiro, ele vai dar um salto para frente, ele vai ir para frente para ver o que o cara vai fazer. Se ele vai chutar ou se ele vai lançar. Até aí, sinceramente, eu não achei nada demais. Eu ia achar estranho se ele ficasse paradão, estático. Eu ia achar muito estranho. Quando o garoto pega na bola, e a bola vem reta. Eu não vi, sinceramente, ele pulando antes. Para mim, ele pulou no tempo certo. O que aconteceu é que a bola mudou de trajetória já próximo dele. O tanto que, eu observando o lance, a mão dele está exatamente na mesma direção da bola. Se o braço dele está 10 centímetros mais para o lado, ele tinha espalmado a bola. Foi justamente a curva que a bola fez. Então, quando ele pula, ele passa, mas a mão passa na mesma direção da bola. Porque ela fez a curva. Então, na minha opinião, ele pulou na direção que a bola estava indo. O problema é que a bola fez uma curva e acabou enganando ele. Isso é a minha opinião. Não estou aqui defendendo, vou defender aqui o goleiro, porque o goleiro não tem culpa, eu sou super fã do goleiro, para coisa e tal. Todos sabem aqui que, na minha visão, o goleiro titular do Bahia tinha que ser o César. Então eu não sou fã de carteirinha do Danilo Fernandes. É um bom goleiro, mas para mim o goleiro do Bahia, para mim o César era melhor do que o Danilo Fernandes, pelo que eu conheço do César aqui do Rio. Tá? Mas ele também é um bom goleiro. E o que alguns torcedores falaram, se ele fica parado, ele pegaria a bola. Sim, se ele fica parado, ele espalmaria a bola para cima. Mas essa condição de goleiro desta maneira, aqui no Brasil, eu acho que você só vai encontrar, vou dizer aqui, sei lá, em 2, 3 goleiros
que para fazer isso tem que ser um cara muito frio, tem que ser um cara a nível de Dida. O Dida não era um cara que pulava, dava saltos. Ele era muito frio, as defesas dele eram muito simples. Mas é porque ele era assim. O Taffarel era outro que defendia muito simples. Não fazia muito estardalhaço para defender. Os mais antigos vão lembrar do Zoff, que também não era muito espalhafatoso. O Dino Zoff, da Itália. Ele fazia poucas gracinhas, mas ele estava sempre bem posicionado. Hoje aqui no Brasil, eu acho que nós temos um goleiro que não até faz algumas gracinhas, mas de vez em quando ele nem faz muitas gracinhas, ele fica só bem posicionado. É o Everton do Palmeiras, de vez em quando ele está sempre muito bem posicionado. O goleiro Santos, que era do Atlético Paranaense, que foi pro Flamengo, que joga, não joga, já se machucou. Ele é um outro goleiro também muito frio, que de vez em quando ele faz umas defesas que para muitos vai ser uma defesa muito difícil, mas ele simplifica sem precisar pular. Mas é raro isso acontecer. É raro ter um goleiro assim. São muito poucos os goleiros que têm essa noção de que não precisa pular em todas as bolas. Então eu não vou condenar o Danilo Fernandes por isso. Beleza? Então, toma o gol. O Vasco melhora, o Bahia sente o gol. Termina o Vasco melhor do que o Bahia. No segundo tempo, o Vasco dá uma recuada, o Bahia vai para cima. Bahia tem mais chutes, mais posse de bola, mas os dois times erraram demais, é o que eu falei. O time teve pouca inspiração e muita transpiração. Quando você transpira mais do que tem inspiração, você erra muito. Então os dois times erraram demais passes, erraram demais. Achei também o juiz um pouco desnivelado, dando muita coisa a favor do Vasco e contra o Bahia. Alguns cartões amarelos que eu acho que tinha que se dividir ali. Ele deu muito mais para o Bahia o que para o Vasco, apesar que ficou o Vasco com 3 cartões amarelos e o Bahia com 3. Na verdade não, ó. Eu estou falando aqui, mas acabei de falar uma grande de uma merda. O Vasco teve 3 cartões amarelos. 3, o Bahia 3, não. O Vasco da Gama teve 4 cartões amarelos. E o Bahia 3. Ou seja, o Vasco acabou tendo mais cartão amarelo do que o Bahia. Fiquei com a sensação errada. Eu achei que o Bahia tinha tido mais cartão amarelo. Mas eu achei algumas faltas, algumas coisas, onde o juiz deu não deu uma balançada legal. Ficou meio puxando para um lado para o outro. O Bahia tentou, mas defesaço do goleiro do Vasco não teve. Por quê? Porque fica muito limitado às jogadas individuais ou uma bola parada. Então, o Vasco ganhou por uma falta bem batida, por um esquema tático que marcou muito bem e por um time que se dedicou o tempo inteiro. E o Bahia perdeu por quê? Teve esse lance da falta, mas o Bahia não empatou, na verdade, porque falta imaginação no sistema ofensivo do Bahia. É muito limitado o Daniel pegar a bola, jogar para um lado e para o outro, e os jogadores que estão na ponta tentar uma jogada individual. Isso é muito pouco. Tá dando certo por enquanto, em alguns jogos tá, o tanto que o Bahia tá no G4. Mas a hora que todo mundo da Série B perceber que a estratégia do Bahia é só essa, o Bahia vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque nem sempre você pode contar com a jogada individual. Você tem que ir pro tático também. E o Bahia está dependendo muito da jogada individual. Essa é a minha visão sobre o Guto. Que eu, como digo, o Guto ofensivamente é limitadíssimo. Depende muito da habilidade dos atacantes. Então, grande vitória do Vasco. E o Bahia segue seu rumo, está ali brigando. O que importa é a última rodada lá estar no G4. Bola para frente, irmão, e para a próxima rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!